Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso Life and Time Cast by Lifetime W. Lembrando que a Lifetime W é a única gestora de patrimônio feita por mulheres e para mulheres. E hoje a gente está ajudando, querendo contribuir para a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui imensamente gratas pelo momento que estamos vivendo, mas não podemos deixar de contribuir de alguma forma. Então, se você também quiser contribuir, tá com o QR Code aqui na tela, com um Pix para doação, que foi feita uma curadoria pelo nosso escritório de Porto Alegre. Então, a gente consegue garantir que é seguro e que todos que quiserem doar podem contar com esse QR Code para ajudar. A gente está também hoje aqui com a Graziela Martini e com a Patrícia Morim de Souza. Elas são diretoras de artes visuais no Instituto Artium de Cultura e cofundadoras da Arte Homage. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, muito Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente tem um presente da Empório Magistral. A Empório Magistral é uma farmácia de manipulação que é a grande referência em manipulados. Convido a todos e a todas para entrarem no site, conhecerem todos os produtos, são incríveis. São mesmo. Eles têm um chocolate com colágeno que é maravilhoso, né? Além de delicioso, ainda ajuda a nossa pele, tem coisa melhor do que isso. Ai, que ótimo, obrigada. Dentre vários outros produtos. Esse episódio tá um pouquinho diferente. A gente vai revezar a bancada entre eu e a Denise Machado, para que as três fundadoras da Lifetime W possam bater esse papo tão especial com a Grazi e a Paty. E, para a gente começar, então, queria que vocês se apresentassem. Mais do que a gente apresentar vocês, ninguém melhor do que vocês mesmos para nos contarem um pouquinho da história de vocês e quem vocês são. Bom, eu sou a Graziela, muito obrigada pelo convite. Eu sou formada em Economia pela FAAP, trabalhei no mercado financeiro durante alguns anos, em mesa de operação. Uau. E depois daquela crise que teve em 2008, eu continuei trabalhando um pouco. E aí, como eu estava, na época, trabalhando numa corretora internacional, a corretora resolveu fechar por aqui, porque a crise foi gigante, né? Não durou 2 anos. E eu, como foi bem sofrido, né? Aquele período, eu comecei a falar, quero fazer outra coisa. Vou tirar um ano sabático, vou procurar o que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de arte, eu sempre viajei e fui atrás de exposição, ia em exposição aqui. Eu era daquelas que pegava a revista do lugar que eu ia, eu pesquisava, eu tinha que ir em todas, sabe? Não é que eu ia em uma ou duas. O meu hobby sempre foi isso. Eu chegava numa cidade desconhecida, em São Paulo, eu tinha que ver todas que eu gostava. Isso sempre me deu um prazer enorme. Sempre me fez muito bem. E uma vez eu estava no cabeleireiro, do lado da minha casa, uma amiga minha, que eu já conhecia, era diretora de um museu em São Paulo, que era o MUBI, a Renata, e a gente batendo papo, eu falando o que eu estava fazendo, ela falou, por que você não vem fazer um estágio comigo no MUBI? Tenta fazer alguma coisa para ver se você gosta. E aí eu fui de estagiária nesse ano sabático, comecei a fazer projetos com ela, comecei a fazer mais a parte de comunicação, e a gente resolveu de repente mudar, e ela acabou saindo do MUBI, e eu fui trabalhar com ela na Mega Cultural, que era uma agência cultural que trazia exposições para o Brasil. Tanto de brasileiro a gente levava para fora do Brasil, como de estrangeiro que a gente trazia para cá. Aí eu fiquei um bom tempo fazendo isso, a gente trabalhou em todas as grandes instituições, fizemos nomes super importantes, de A a Z da arte. Então a gente fez Picasso, Francis Bacon, a gente fez há 10 anos atrás, o MASP está tendo agora, fazia fotografia, fazia bienal de grafite, então a gente fazia todos os estilos. Enfim, em 2019 eu me uni à Patrícia, que ela vai contar depois a história, que é minha amiga de longa data, que também sempre foi envolvida no ramo cultural e de artes.
E a gente começou a trabalhar também fazendo exposições, e com a pandemia a gente começou a trabalhar um ramo, que ela vai contar para vocês diferente, que foi do Art Advising, que foi uma coisa natural, porque todas as minhas amigas e conhecidos me perguntavam o que precisavam, o que comprar, o que não deveriam comprar. Iam na feira, meu telefone ficava com 50 mensagens, e esse, eu mandava foto. E aí, durante a pandemia, as exposições, obviamente, foram canceladas, não estavam sendo feitas, iam para frente. Até o próprio instituto, o Artion, foi postergada a abertura dele, foi abrir só em 2021, em agosto, e a gente começou a trabalhar. E aí foi um trabalho crescente, que é resultado acho que é da vida inteira, né, dessa pesquisa que eu faço com arte, e a gente continua fazendo, esse é o nosso dia a dia. E para mim é ótimo, porque realmente aquela frase que ame o que você faz e você não precisa ir para o trabalho, eu acho que isso daí é totalmente verdadeiro. As minhas viagens hoje em dia, você sabe diferenciar o que é de lazer e o que é de trabalho, que para mim é a mesma coisa. Então, fico muito feliz pelo convite, vamos contar mais sobre tudo o que está acontecendo. Agora eu vou deixar para a Patrícia. Bom, obrigada, Fê, obrigada, Má, pelo convite, obrigada, Lifetime. É um prazer, eu sou a Patrícia. Eu e a Graziela, a gente está trabalhando junto desde 2019. Antes disso, eu passei por várias fases na minha vida. Eu já fui sócia de agência de modelo. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu sou formada em marketing, pós-graduada pelo Mackenzie. E comecei a trabalhar como atriz também. A minha primeira formação antes do marketing é como atriz. Eu cheguei a fazer o CPTzinho do Antunes Filho, trabalhei muito, e como atriz eu sempre gostei muito de arte também, obviamente, sempre frequentei muitas exposições, e sempre fui fascinada com cinema e teatro e toda forma de arte. Então, quando eu comecei a trabalhar como atriz, eu sentia muita carência em ter papéis e projetos que eu queria desenvolver da forma que eu queria, sabe? Eu sempre tinha que trabalhar com alguém que queria contar uma história. E eu queria contar a minha própria história na época. Então eu comecei a produzir. E aí eu me apaixonei pelo lado de cá, pelo lado da produção, do desenvolvimento de projetos. Então cheguei a trabalhar com captação também, de recursos e tudo isso. E fui levando. Até que um belo dia eu recebi um convite para trabalhar na Galeria Leme, que era também um ramo que eu gostava muito, artes visuais e tudo. E falei, por que não, né? O mundo é tão líquido hoje em dia, já dizia Bauman, vamos tentar uma nova coisa. E fui trabalhar na Galeria Leme e comecei a descobrir um novo mundo, assim, que nunca tinha trabalhado com vendas. Comecei na parte de vendas, na parte de produção. E foi mágico, porque foi de uma coisa que foi levando a outra, né? Da produção de teatro, da produção de exposições, de quando a gente chegou no Instituto Artion, foi tudo meio foi um crescimento de uma forma orgânica, assim, não foi nada muito premeditado. A minha vida nunca foi muito premeditada, né? Sempre fui levando uma coisa que levava... Né? Fui vivendo uma coisa que levava a outra, que levava a outra. E aproveitando as oportunidades também, né? Tanto a Gra quanto a Paty. Não, exatamente. Então, símbolos de aproveitar oportunidades que foram aparecendo pelo caminho. Total. Quando eu saí da Leme, eu liguei pra Graziela, a gente já era muito amiga, a gente já tinha feito alguns projetos juntas, que não tinha arte envolvida também, né? Na época, eu falei, Gra, e aí? Vamos começar a fazer alguma coisa juntas, vamos pensar em alguma coisa, e a gente começou organicamente a trabalhar com essa coisa do Art Advising, em aconselhar, em prestar uma consultoria, que já era uma coisa que eu estava fazendo na Leme, ela nunca tinha feito, né? Ela só trabalhava com a parte de produção também, né? Exatamente. A parte institucional, e deu super certo. E aí depois veio o Instituto. Então, a Art Roma foi crescendo de uma forma orgânica, onde a gente viu uma demanda para projetos empresariais. A gente até chama de uma operadora cultural hoje em dia, não é uma consultoria, não é uma agência. A gente faz muito mais do que isso, porque a gente faz a parte de consultoria, a gente faz a parte de produção de projetos. Desenvolvimento, conteúdo. A gente fala operadora porque abrange... A arte...
abrange muita coisa. E quando a gente fala operadora, é que é exatamente isso. A gente não tem limites. A gente vai pensando de acordo com as oportunidades que vão aparecendo pra gente. A gente faz exposição fora também do Brasil. Mas hoje a sede de vocês fica no bairro de Higienópolis. Do Instituto Sim, Arte. do Instituto Arte. Isso. O Instituto é um projeto que a gente foi convidado a fazer a diretoria de lá. Né? Na verdade, o Instituto, quando surgiu, ele era para ser o espaço de uma única exposição. Que nos convidaram. Para fazer uma exposição. Uma exposição de abertura dessa casa tombada. Tá bom. Que ia ser reaberta ao público. E aí a gente foi na reunião. E foi bem assim, o vizinho da Paty, o ex-vizinho... Não, ele ficou louco, eu olhei pra cara dela, ela olhou pra mim e a gente falou... Não. Ele falou assim, não, eu quero fazer uma exposição. Daí a gente sentou lá, a gente falou assim, quando a gente olhou a casa, a gente falou assim, uma exposição, dá pra você só que virar um instituto, e vocês fazerem uma grade de exposição, e ser uma coisa linda. Bom, em uma reunião eles falaram assim, tá bom, então, começa que vocês vão fazer, então, a programação, e a gente tinha que fazer tudo, com a confiança deles, né? Assim, vocês vão ter que desenvolver a grade de exposição, vocês vão ter que produzir, vocês vão ter que ir atrás, vão ter que executar. E aí, a gente teve um tempo, né, até isso acontecer, por causa da pandemia, que estava tudo fechado. A gente abriu o instituto, a gente ficava segurando também, porque lembra, não podia causar aglomeração. Primeiro abriu com 20%, depois 40%, depois 50%. Pensar que a gente viveu isso há 3 anos atrás. E aí a gente não podia envolver um patrocinador na abertura de um lugar que ia chamar a gente para se reunir. Então, enfim, foi um trabalho, deu super certo. Depois a gente foi abrindo, daí foi liberando aos poucos. Hoje o instituto já tem 3 anos. A gente está indo para a 12ª exposição. Qual que é a próxima que vai acontecer? Aí a gente vai escrever também para vocês essa, da Márcia de Moraes. A Lifetime vai organizar uma visita também. É uma exposição linda, que a artista está fazendo especialmente para o arte. Ela está trabalhando há 1 ano. Ela vai refazer como se fosse o papel de parede antigo que tinha no casarão. Então, ela pegou, obviamente, inspiração e vai trazer hoje, para os dias de hoje, o que a arte contemporânea podia fazer para esse papel de parede. E vai ter cerâmicas lindas no jardim, uma nova instalação dela que ela nunca tinha feito, que ela vai trabalhar com madeira. Cerâmicas também é um projeto novo. Então, como é feita para o Instituto, vai ficar lindo. Não, vai ficar lindo. E o desenho que ela faz, esse do papel de parede, é como se fosse um desenho contínuo. Então, são mais de 10 metros de desenho contínuo, que uma parede vai continuando na outra e vai fazendo toda a volta de todas as paredes do Instituto. Vai ficar lindo, é um site específico assim, feito para o Instituto. A gente sempre procura fazer uma conversa da casa, que foi construída há 102 anos atrás, com aquela arquitetura neoclássica, que na época era o que os brasileiros gostavam, né? Tudo europeu. O jardim, né, com aquela cara europeia. Ainda não tinha Burle Marx, né, que veio com o tropicalismo. Que, aliás, a gente também... O Burle Marx foi tema de uma palestra que a gente deu na Lifetime. Sim, foi antes da pandemia. Que a gente explicou exatamente isso. Enfim, e a gente sempre procura fazer uma conversa dos artistas com a casa. Então, nesse caso, ela refez a papel de parede, para a gente conversar o que está sendo produzido hoje, como é a estética de hoje, como era 100 anos atrás, por que é importante manter a história arquitetônica da casa, é uma casa tombada. Então a gente sempre procura falar disso, e as pessoas se surpreendem, porque o brasileiro não tem esse costume de pegar uma casa antiga e restaurar. Ou eles reformam do jeito dele, ou eles botam para baixo. E começa geralmente moderno, né? E isso era uma pergunta minha. Quando você compara hoje o brasileiro, né, com outros países, né, como é que vocês hoje têm uma diferença, né, desse brasileiro que tem essa cultura de arte desde sempre? Tem. Não dá pra... Tá melhorando muito. Mas tem sim. Primeiro que o Brasil, ele é mais isolado geograficamente. Então é diferente de você pegar um europeu que está de um lado para outro e convive com outras culturas, outras artes, porque o Brasil é gigante, né? E aqui
por isso e por outros motivos históricos, a gente sempre ficou um pouco mais isolado e a gente nunca deu esse valor. Eu não lembro, na minha época de escola, acho que eu fui uma vez no museu. É histórico-cultural mesmo. Hoje está começando mais as escolas, né? Uma vez eu fui naquela época. Hoje você pega as escolas de crianças pequenas, assim, que a gente tem no instituto, a gente recebe um monte de visita. A gente tem educativo muito forte lá. Começa com 3 aninhos. Indo lá e vão voltando sempre. Hoje eu acho que tem mais esse estímulo. Por exemplo, na minha época eu não tenho lembrança de ter feito uma visita no museu. Eu também mas não. meu filho no berçário fazia pintura de Mondrian com aquelas cores primárias, sabe? Lógico que vocês sabem, mas para mim foi bacana ver que eles estão em formação, mas longe do ideal ainda. A gente ainda tem que fazer um trabalho. Olha, eu acho. É um trabalho de formiguinha, né? formiguinha. Lá no Instituto a gente recebe ônibus toda semana com um monte de criança, a entrada é gratuita, então a gente está fomentando, a gente procura fomentar a arte e fomentar de uma forma democrática mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que ainda está muito aquém do que deveria ser, está muito além do que deveria ser. A gente fala muito da arte, de ser quem tem dinheiro pode ter arte, né? Consumir arte. De jeito nenhum. E às vezes não é... A gente já falou disso. Um dia eu queria que você contasse, vocês duas. Porque a gente fala assim, poxa, como que eu consumo arte se eu não tenho patrimônio As pessoas, exatamente, né? elas ligam a você gostar de arte, a comprar arte, a você ser colecionador. E não é, você pode colecionar experiências artísticas, né? Por exemplo, e levar o teu filho no museu, que os brasileiros não têm muito esse hábito. O que você vai fazer? Eu já vou ver a nova exposição do MASP. Não tem. E eu lembro eu levando meu sobrinho, pequenininho, ele entrava na Pinacoteca e ele fazia uau, porque era aquele prédio grande. E isso marcou e ele adora ir hoje. Ele fala, eu quero, parece até aquele lá que gosta de brócolis, sabe? Eu quero... Ele ama, Aí né? você pergunta, o que você quer fazer? Ele fala, eu quero ir no MASP e na Pinacoteca, os dois juntos. Ele fala assim, mas tem que ser uma coisa, algo cultivado pelos pais. Mas é que né? o brasileiro tem aquela mentalidade ainda de achar que é uma coisa muito elitizada. Muito Não. distante. E assim, graças às nossas leis de incentivo que a gente tem no Brasil hoje, o povo, de forma geral, tem acesso. O MASP tem toda terça-feira que é a entrada gratuita. Hoje, né? O Instituto, a gente não cobra a entrada. Então, a gente consegue prover o acesso para a população mais carente, mais necessitada, porque a arte é importante, né? Ela abre o olhar, ela promove uma discussão, ela provoca. Não é só educacional, né? Ela transcende a educação. Muito então, mais. é importante estar falando sobre isso. Comunicação. Mas comunicação e explicar, de repente, como a pessoa entra nisso. Clara, né? Eu acho que sai do radar, né? Então, assim, às vezes eu vejo as mães ficam desesperadas. O que eu vou fazer esse final de semana em São Paulo? Gente, São Paulo é uma das cidades que mais tem institutos, museus, centros culturais. Você pode ficar em São Paulo mais de um mês que você vai em coisa nova. Você imagina para uma mãe, tem um monte de coisa para fazer, e o que a Patrícia falou, gratuito. É gratuito, gente. O MUBI tá com a exposição da Amélia Toledo maravilhosa. Tá cheio de areia no chão, a expografia tá linda, interativa. Eu levei a Tereza, minha filha, ela ficou enlouquecida, ela ia, brincava. Mas acho que falta essa informação. Falta a informação, as pessoas não sabem. E o costume, né? Então, eu não preciso levar ele num parque, não preciso levar no shopping. Eu tenho uma opção para levar. E isso faz tão bem para a criança, né? Você desenvolve tanta coisa. E cria memória para essa criança, né? Memória. Repertório é riquíssimo. Senso estético, tudo. E a arte, a gente vai falar sobre isso. Mas a arte te traz uma outra perspectiva de vida. Quando você começa em exposição, você começa a entender, e não só artes visuais, como você começa a apreciar uma peça de teatro, um filme bem feito, uma orquestra, você começa a falar que legal, é uma pessoa que dedica a vida a isso. Total. Teu olhar muda, você tem um hobby, o teu senso estético mudou, até pra vida, né? Porque a arte também é muito questionadora, te faz pensar. Não é só aquela arte bonita que fica ali na parede e já alegra o teu dia, que já é maravilhoso, né? Você ter aquilo. Mas a arte geralmente também te questiona. Então você cresce com outro senso crítico. Eu diria que você cresce até mais feliz
com uma criança. Ela te mostra outros pontos de vista também, exatamente. Né? Um outro olhar. É muito rico. É muito rico. Então, eu acho que a pessoa fica mais feliz. A gente teve uma exposição agora, num instituto, que era do Michelangelo Pistoletto, que ele foi um dos expoentes da arte povera. E a arte povera trabalhava com materiais rústicos. Então, todo mundo chegava no instituto, começava a falar o que foi a arte povera. E aí, como hoje em dia é normal você trabalhar com espelho quebrado, ninguém via isso lá. Ele introduziu alguns materiais bem simples. E aí você fala, que legal, ele introduziu isso, que foi no pós-guerra, ele começou, era uma crítica ao capitalismo, objetos do cotidiano. Mas eu acho que às vezes tem uma importância muito maior que ninguém fala. Quando você começa a ver beleza nas coisas simples, você fica mais feliz. Sabe, você começa a observar as coisas, você fala, que lindo. E eu acho que é isso, né? Tem até religiões que falam isso sobre o belo e você descobrir a beleza da vida. Então eu acho que a arte também é terapêutica. Sim. Então eu acho que existe, né, a arte-terapia. Que exatamente. É fazer terapia através da arte. Sim. É exatamente, arte ocupacional. Então tem várias maneiras de você se beneficiar com a arte. E eu acho que quando você começa, é um caminho sem volta. Muito difícil você não gostar. Quando você o abre a cabeça, te morde, né? Você foi mordido pelo bichinho da arte. Então... Quando você abre a cabeça, é caminho sem volta. E só faz bem. Aí acho que começa pela desmistificação da arte, né? Sim. Então é isso. Eu adorei quando, numa conversa que a gente teve lá na Lifetime, vocês falaram da arte quase como um estilo de vida mesmo. Sim. Né? Não a arte só como consumo, daqui a pouco a gente vai falar da arte como investimento, e que é também. Né? São todas as possibilidades de relação com a arte, mas a arte como estilo de vida, como o dia a dia, como a visita no museu. Sim. E como é que você vai se aproximando, mas partindo de um olhar de conhecimento e de querer viver aquilo, né? Eu achei isso maravilhoso. Sim. E uma coisa muito importante falar é que a arte contemporânea, às vezes, ela é muito conceitual também, sempre vai muito pelo conceito do que é feito. E a maioria dos museus, mundo afora e no Brasil, se você marcar, você consegue pegar um arte educador, um monitor, que faz a visita guiada para você. Então você não precisa olhar e falar, não entendo isso. A pessoa te explica, e quando você entende, aí toca o teu coração. Você nunca mais esquece. Né? Você nunca mais esquece. E isso tá gratuito, disponível para quem quiser fazer. Eu acho importante, então, você ter essa assessoria que essas instituições fornecem. Isso é muito legal. É só a pessoa querer ir, pesquisar, e aí vai vendo o que gosta, o que não gosta, gosto mais desse tipo, e vai, eu acho que só faz bem. E a gente tangenciou o assunto da arte como investimento. Na Lifetime W a gente trabalha com algumas modalidades de alternativas de investimento, e eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que a obra de arte também pode ser um investimento. Olha, a obra de arte, fora do Brasil, a maioria dos países trata como investimento. Porque sempre, se você é bem assessorado, você consegue ter investimento. Se você se dedica a pesquisar, você consegue fazer um investimento. Óbvio que a arte não é só investimento, mas pode ser. E eu trabalhei em mercado financeiro, e assim como tem várias variáveis que vocês estudam para indicar para os clientes, qual ação que você tem que comprar, qual papel que você tem que comprar, nós fazemos isso o dia inteiro, a gente vive disso, a gente pesquisa artista novo, a gente fica de olho em leilão, o que uma super galeria está fazendo fora, o que os grandes museus estão apresentando, qual artista está sendo resgatado. A gente vai muito em estúdio de artista, então a gente conversa com os artistas, a gente já vê o papo, a dedicação que o artista tem naquilo, onde o artista está estudando, o que ele está fazendo. Então, são variáveis que nos fazem saber de cara, olha, esse artista tem grandes chances. Lógico, não é uma poupança, é um investimento de risco e de médio a longo prazo. Mas a gente observa essas variáveis e a gente consegue descobrir quais são os artistas que têm potencial. Outro dia eu estava falando, eu e a Patrícia, a gente conheceu a filha de uma amiga minha,
Eu até falei outro dia numa entrevista sobre ela, há 3, 4 anos atrás, a Sofia, e a gente bateu o olho, a gente falou, olha, ela tem um estilo diferente, ela está estudando, ela entrou para uma pós-graduação na Royal Academy de Londres, quer dizer, ela foi aceita, ela é super dedicada, sabe aquela pessoa que vive? Porque essa é outra também, artista não tem essa, tem uma inspiração e aí eu vou ser o melhor do mundo. Não, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Eu não conheço um artista super bem sucedido que não devotou a vida dele inteira para a arte. Não existe isso. É sempre com muito estudo, muita dedicação. E essa artista, na hora a gente falou, gente, ela é boa. Ela é boa. E a gente foi esperando. Enfim, a Sofia voltou para Londres depois da pandemia, que ela estava aqui, né, e as aulas foram suspensas, e de repente ela estourou, porque ela caiu na mão de uma galerista certa, que a gente sabe, quando também avaliar isso daí, o galerista que vai trabalhar a carreira do artista, ela está em coleções super importantes no mundo inteiro, ela participou das melhores feiras internacionais, tudo isso com 20 e poucos anos. Então, sabe quando ela tinha já esses indícios, ela deu prosseguimento porque a gente sabia que ela era dedicada, sabe, que ela ia investir na carreira, ela não ia ser um negócio temporário dela, e ela tá aí, arrebentou, saiu no Financial Times, e ela tá nessa ascensão. Aí se você perguntar pra gente, nossa, como que vocês descobriram? São algumas variáveis. Já deve ter passado outras pessoas que não deu nada Esse também. é um exemplo, exatamente. Também deve ser assim, milhares de artistas que tentam e não são Mas a gente todos... consegue, viu, pescar Mas um dá pouco. pra ver a dedicação, a qualidade do trabalho, né? São E tem muitos um tempo, fatores. né? Não é Tem um tempo. Existe a história Não é- de algum artista que meio saiu em Não. alguma primeira Na leva primeira de... obra, ele já virou- estourou. Exatamente, não adianta você comprar igual a ação, não adianta você comprar na alta. O Brasil tem um problema sério que eu espero que um dia se resolva, que a taxação em obras de Muito arte que alta. você importa é altíssima, é quase 48%. E dizem que essa lei foi feita para proteger o mercado interno. Não existe você proteger a arte. É muito pelo contrário, quando você traz um artista internacional, você internacionaliza, você dá tudo para o mercado interno se desenvolver. Tanto para um estudante fazer os seus estudos, observar uma arte de fora, como para o mercado ser mais robusto. Então, quem brasileiro que compra arte de fora, 48%, e aí, quando que você vai ganhar em cima disso? É muito difícil, tem que mandar depois para fora. Então, isso tem que melhorar, isso atrapalha muito o desenvolvimento do mercado. Tomara que melhore nos próximos anos. E esse protecionismo acho que também não leva a nada. E eu acho que uma das coisas também que fazem o mercado ainda estar um pouco parado é essa falta de conhecimento. Então, a pessoa vai na SP Arte, ela fala, ai, que lindo, mas estava na galeria tal, comprei. Aí passa 2 anos, isso acontece direto, né? Ligam os amigos. A gente tem um monte de amigos, Você clientes, pode assim. vender pra gente? Eu falei, mas por que você comprou esse artista? Porque eu achei bonito. Mas e o que precifica? Como que precifica uma obra? Existe? Então- Tem assim, uma época tá mais cara, outra época... Não, não pode várias ser- variáveis. Tem que ir numa crescente. Sempre vai ser uma crescente. Ah, se o artista tá com uma exposição no MoMA, Ok. obviamente o preço Valor dele vai vai subir, o aumentando. valor vai subir. Tanto tempo de carreira, tá em tais coleções, colecionadores importantes compraram, galerias, tá numa galeria muito boa. Tudo isso vai precificando o artista, O né? estilo é diferente. O estilo, é o momento. Então, às vezes uma galeria erra. Ela pega um artista jovem, newcomer, e coloca num preço de um artista super Ela conceituado. não vai vender isso. Não tem Aí pra é onde mercado, crescer, é mercado. Você vai falar, olha, Aí é eu gosto prefiro de o quem quê? passa, pra quem for ver e Se gostar você pegar um desse- artista que a galeria explode o preço dele, aí você fala assim, gente, esse artista brasileiro, dá um exemplo. Outro dia apareceu um artista brasileiro que ele tava explodindo e tava $500 mil fora, fila. Daí, de repente, eu falei assim, gente, mas tá o preço de um de Kooning, que é tipo um nome peso da história da arte. Eu falei, se você tem essas duas opções, o que você compra? Então a pessoa às vezes compra na modinha, mas você tem que avaliar. Esse artista é representado por 7 galerias fora e o outro tem uma. O
Quem que você acha que tem mais liquidez? Quem que você acha que muitas vai... vezes esse da moda que se compra é muito caro, aí se eu quero vender, se eu vejo ele como investimento, eu não vendo. Não é Não que vende. vai Não tem desvalorizar. revenda. Revenda. Revenda fica Eu não Consigo vender, né? Pelo valor que eu Exatamente. comprei, né? Exatamente. São isso. muitas variáveis. No mesmo jeito que vocês têm um time para avaliar as empresas, as startups que vão dar, a gente também fica avaliando, assim, nas sutilezas, muitas variáveis, entendeu? Então é a galeria, é qual exposição que ele vai fazer. Olha, ele tá com estilo completamente novo. O preço está bom, não tá ainda super alto, tá na hora. Então, são várias coisinhas que a gente tem. E também tem aquelas que a gente chama os artistas blue chip também, que já tem um patamar de preço alto, mas é uma blue chip. Você sempre vai conseguir vender. O artista sempre vai estar lá depois de 100 anos. São essas as blue chips que a gente também Esse fala, isso é bacana. patrimoniativo Exatamente. De um colecionador. Mas eu acho que isso, a falta de informação, a pessoa compra no impulso, é como se eu entrasse lá hoje, eu vou entrar na bolsa e vou comprar isso aqui sem estudar direito. Mas, por exemplo, a gente viu, a pandemia teve muito evento de liquidez, tinha muito dinheiro rodando, né? Uhum, Porque as pessoas não viajavam, enfim. uhum. E teve uma demanda para comprar, pelo menos a gente ouviu no escritório muitas pessoas querendo comprar arte na época de pandemia sem conhecimento. E deve ter acontecido muita coisa assim. Eu acho que foi um outro motivo, que foi até por isso que eu e a Patrícia, a gente falou que a gente começou a trabalhar muito na pandemia. As pessoas ficaram mais em casa. E começaram a olhar para cá. Começaram a falar, nossa, é. com tempo livre, essa Não, parede. Eu não tô Essa comprando parede joia, não tô é. comprando roupa pra ir em festa, não posso viajar. Tô aqui na minha casa, eu quero um ambiente agradável para eu trabalhar. Então teve um movimento Teve, mais Teve, muito muito acelerado, grande, né? Na Teve. pandemia, sim. Teve por isso, para essas pessoas que não são necessariamente colecionadores, mas estavam em casa e estavam procurando deixar o ambiente mais gostoso, para elas passarem mais tempo em casa. Tá. Teve isso. E como é que funciona essa consultoria? Então, explica pra gente, assim, mais esse passo a passo. A gente passa um briefing e aí vocês trabalham... Quando a gente pega um cliente, a gente primeiro vê o que o cliente quer, qual o gosto do cliente, o que ele precisa, se ele já é um colecionador, se ele precisa de algo mais decorativo, assim, se ele não é um grande colecionador, se ele está começando agora, ou se ele quer alguma coisa específica para aquela parede na casa dele, para aquele ambiente. Mas vocês fazem visita na E casa. a gente visita a casa, vê, traz opções de acordo com o orçamento do cliente também, que nem sempre é o mesmo. Aí depende também do cliente, a gente leva em galerias, mostra tudo que está disponível, museu, tudo que está disponível no mercado, de acordo com o gosto, de acordo com o que o cliente quer. É bem personalizado, é uma coisa bem focada caso a caso. E um aconselhamento do que comprar, né? Isso É uma muito legal. curadoria, É uma advice, né? um advice. aconselhamento, legal. personalizado. E às vezes um colecionador, a gente faz um direcionamento, a gente tem essa cliente, a coleção está meio perdida. Não, então vamos para tal movimento, você quer colecionar só mulheres. Então a gente consegue direcionar o olhar daquela pessoa também para uma coisa que fique mais harmoniosa, mais abrangente. Se eu vou para uma galeria, teoricamente eu vou direto para aquele grupo, né? Se eu vou Exatamente. numa galeria consumir arte, né? Você que vai é o que as pegar pessoas aquelas, acham, né? exatamente, você vai pegar aquele grupo de artistas que uma galeria representa. A gente estando de fora e a gente trabalha com todas as galerias, você tem um universo maior. Sim. E você presta um serviço mais completo, né? Que às vezes uma galeria só não consegue suprir Tudo. esse sonho do cliente. É a diversificação, então. É, A gente olha numa carteira de investimento, diversificar. Exatamente. A gente, então, falando tanto, né, de arte já, como se a gente estivesse no mundo, mas como é que a gente faz para introduzir ou até mesmo reintroduzir pessoas que começaram lá atrás, pararam por algum motivo e hoje tem essa vontade de passar a entender, né? Porque é uma coisa, como vocês falaram no início, né? Uma coisa é você olhar aquilo e você olhar com conteúdo, né? A forma Direcionado. Exatamente, de ver muda completamente e isso muda completamente a pessoa, até a faz gostar mais, né? De apreciar a arte. Então, o que a gente faz, assim, para essas pessoas que têm interesse, mas não sabem como ser introduzida nesse mundo tão maravilhoso? Eu acho que a arte ela acaba sendo um conhecimento empírico. O conhecimento ele parte a partir da experiência. Então é muito importante que essa pessoa experiencie a arte.
ela tem que ir ao museu, tem que fazer visitas às galerias, ler bastante, se atualizar sobre o mercado, sobre o que está acontecendo. Então, acho que é essa parte empírica mesmo, de estar experienciando a arte. Então, quando a gente pega um cliente muito iniciante ou que está retomando, a gente leva em visitas em ateliês. Então ele vai fazer uma visita com o grupo no ateliê e vai fazer uma visita guiada com o próprio artista, dentro do ateliê do artista, para presenciar aquela criação, quais materiais aquele artista usa, qual que é o ponto de partida para aquele artista criar a obra dele. Ou, por exemplo, agora a exposição da Márcia no Arte, a gente vai fazer a visita guiada. Então a pessoa vai ter a oportunidade de conversar com a Márcia de Moraes, de ver de onde partiu aquela pesquisa para aquela determinada exposição. Então, eu acho que é de uma forma de experienciar mesmo, de viver o dia a dia, de pesquisa, de realmente abrir o olhar. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que é curioso. Tem uma tendência a ser mais homem ou mulher que gosta de arte? Eu acho que é um pouco mais mulher. É. Eu acho que mulher... Não sei se é bacana porque tem também uma sensibilidade diferente. Eu acho que mulher tem a tendência maior, sabe? Eu acho que é mais por sensibilidade mesmo. E o que a gente... Muito Eu acho isso curioso legal. isso. Tanto é que foi por isso que a gente se conheceu. Que a Lifetime W foi feita para mulheres. E vocês fazem um trabalho maravilhoso que não se restringe só à assessoria financeira. Sim. Foi por isso que a gente começou a conversar. Sim. Eu acho que as mulheres também são mais abertas, né, a Ouvir, conteúdos novos, né? Sim. O homem já é mais tudo na caixinha, Ou ele né? sabe que acha que às vezes muito já sabe tudo, né? Também, Tem isso. Isso que é um trabalho legal que eu acho que vocês estão fazendo, e vocês nos fizeram os convites para alguns convites diferentes, mas para a gente escrever para vocês na newsletter, no Instagram, e o que a gente vai procurar é justamente fazer isso que a Patrícia estava falando, direcionar um pouco essa mulher que está aberta a conhecer a arte, que quer. A gente vai dar umas dicas de como que ela pode se inserir no mundo da arte, ter essas experiências enriquecedoras. Eu acho que a gente está ajudando, né, todo mundo a ter um hobby diferente, abrir o olho, ser mais feliz. Que é o que eu acho que vocês fazem. Obrigada pelo convite. Sem dúvida, né? E abre o caminho até para quem se julga não ter o conhecimento de começar, de poder, exatamente, poder. Empoderar, porque muita gente tem medo de entrar numa galeria. Muita você gente. Passa por fora, vê tanta coisa, você fala, nossa, mas poxa vida, que eu vou né? fazer ali, E eu vou entrar, vou me perguntar, né? deve ser caro pra chuchu. Eles não tratam aquilo como uma loja. Exatamente. Eles falam, mas eu vou perguntar, vou falar que eu não sei nada, né? Às vezes e a não pessoa fica com tímida, né? Ai, vai me perguntar alguma coisa, eu vou me sentir ignorante, eu não sei. Olha, a maioria das galerias que a gente conhece tem pessoas maravilhosas que trabalham, que você chega lá e começam a te contar com a maior simpatia, paciência. E a gente tem que desmistificar isso, que a pessoa não tem coragem de entrar na galeria, porque não conhece nada. É muito pelo contrário, você tem que entrar e você vai começar a conhecer mais. Né? Não, e em relação ao preço também, né? Tem obras que cabem em todos os bolsos. Né? Não é só todo quanto é coisa tipo cara. de gosto, não é só coisa cara. Tem, né? Acho que vai ser muito legal essa Acho que parte vai. do jornal nosso para desmistificar isso. Introduzindo, Dá um mapinha, né? a gente vai vem procurar. Vem comigo, né? Exatamente. Deixa eu colocar de uma forma mais simples. Exatamente, a gente vai explicar. Por que tem que ficar de olho nesse artista? Então, Por que você tem que estar em São Paulo, você tem que ir nessa exposição? Quando você viajar, você vai naquela, que é super legal. Eu acho que isso que é exatamente isso, começar esse trabalho de formiguinha, de algum jeito a pessoa vai acabar tendo mais resultado do que se ela fizesse da cabeça dela. Sem dúvida, né? Porque a gente, né, quem não é o entendido, é aquilo que você falou, eu comprei porque é bonito. Sim. Não, você pode também comprar uma coisa porque é bonita, você não tem intenção de comercializar lá na frente. Isso também é aceito, E você não precisa comprar, você pode ter só a experiência artística de visitar uma exposição, né? É verdade. Isso traz tanta felicidade quando você tem uma obra que você ama em casa.
né? Sim. Tudo bem que a obra é diária, né? Você olha, você fala, né? Mas mas é bem legal. Sim, é muito legal. E me fala uma coisa, você acha que em relação a essas exposições, né, mais tecnológicas que a gente começou a presenciar aqui no Brasil, ela abriu, né, mais espaço, que as pessoas se sentissem mais, né, no direito até de ir conhecer e visitar, né, essas exposições interativas? O que vocês pensam Interativa, sobre isso? sim. Que isso daí é uma tendência que vem há muito tempo, que o brasileiro gosta de interagir com a obra. Então, geralmente, você faz uma exposição e você coloca alguma obra interativa para a pessoa tirar foto, porque hoje no Instagram também é uma parte importante, né? Interativa, sim. Na época da NFT, eu sempre achei que a NFT, na verdade, é um token que dá credibilidade à obra. Eu não acho que aquela época esse meio trouxe alguma coisa boa para a arte, porque nada foi produzido de bom só porque você tinha o NFT. Mas agora a gente começou com a inteligência artificial, e eu acho que isso vai beneficiar muito pesquisa. A gente vai trazer para o Artium, o ano que vem, uma pesquisa de uma artista italiana, que ela faz essa interação com a inteligência artificial, com arte, que ela traduz isso para os desenhos que ela faz, como que você pode replantar um monte de espécie que está em extinção. Então é um trabalho dela conjunto com a inteligência artificial, é uma coisa nova, e a gente vai trazer o ano que vem. Eu acho que é importante você também passar para os artistas como eles podem trabalhar, usar a inteligência artificial ao seu favor. No Brasil está sendo pouco usado ainda, pouquíssimo, né? usado. Não vi nada ainda, nesse assim. quesito ainda, não tá... Tá engatinhando. Até pra gente saber até onde pode ir isso, né? Eu acho que tem um mundo de possibilidades. Que o artista vai ter que saber usar isso ao seu favor. Quanto às NFTs, eu acho que não trouxe nada, além do certificado de autenticidade, não teve nada, foi muito especulação, Sim. Qualquer artista virava artista, colocava alguma coisa e vendia. Mas eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, óbvio, mas veio para trazer coisas muito boas, se o artista sabe utilizar. E sobre as exposições interativas, essa é a tendência, a pessoa quer se sentir parte da obra, quer estar dentro, quer interagir. Sim, é muito legal, né? Muito legal. Mas aqui, realmente... Você entende de uma outra forma, né? Exato. E mesmo assim, eu fiz a visita guiada, que é outra, como você sabe, é uma outra experiência, né? Então, acho que vale a pena, né? Existem vários locais que você tem isso, né, de graça, como você falou, e você tem exposições que você tem pessoas ali trabalhando e que também vale a pena, né, para quem pode ter esse desembolso, porque é a questão de você entender o artista, o que ele estava vivendo no momento, quando ele fez aquela obra, né, muda completamente o olhar. Totalmente. Completamente. Por que ele fez aquilo, né? E não só de você ver simplesmente uma figura estática que você acha bonita, mas o que estava se passando. Ou que ali, às vezes né? você nem acha bonita. Às vezes também é um objeto assustador até, né? Os conflitos é aquela e tal. velha frase que muita gente fala, né? Isso também faço. Também, tá cheio de gente. Tá cheio de gente que fala, isso eu também faço. Fala, faz. É arte. Naquela época, você provocou uma ruptura do olhar, um movimento novo, você indagou alguma coisa ou você simplesmente faz porque já tá feito? Sim. Tá, Você vai copiar, né? vai copiar algo que já foi feito. Não, mas às vezes tem um objeto que, assim, o ano passado eu fui numa exposição e eu vi uma pedra em cima, uma pedra que parecia um pão em cima de uma mesa. E eu falei assim, nossa, uma pedra, né, super conceitual. E eu ia passar reto. Daí, uma amiga minha da exposição e o dono da galeria falou assim, vem cá que eu vou te contar a história dessa obra. Era uma artista ucraniana que ela pegou um pão que tinha uma pronúncia, agora eu devo essa informação, tá? Que era uma pronúncia que os ucranianos faziam completamente diferente dos russos. Então, ela pegou essa palavra, ela foi em todas as padarias, dessa cidade da Ucrânia, e falava assim, olha, vamos produzir isso daqui, e você pergunta o que a pessoa quer. E aí, pelo sotaque, você descobria se a pessoa era russa ou ucraniana. Isso salvou eles de várias situações. E aí, ela colocou esse pão ali,
que para ela era um objeto tão importante que fizeram isso e salvou uma cidade inteira da espionagem russa, porque os russos não conseguiam fazer a mesma pronúncia. Então, uma pedra que ficava em cima de uma mesa, que você falava, uma pedra de rio? Não, tinha um significado muito mais profundo que isso. Então, muda completamente quando você sabe a história. Sim. E E isso eu acho que valoriza, né? Porque você vê aí tem valoriza. uma alma ali, né? Não é só a pedra. Te toca, né? Sim. te Ele toca. mexe, Você mexe. fala, olha quantas vidas foram salvas por causa disso. Então, quando você sabe, muda a história e todo mundo tem isso à disposição, ou até mesmo entrando e procurando na internet o que o artista quis dizer. Isso é muito Que antes não importante. tinha isso, né? Não. Vocês estão falando de tecnologia, antes era livro, né? É. Hoje você pode acessar Limitava E, demais. e era só os mais em qualquer lugar do clássicos, mundo, assim, né? Você não tinha artistas novos. modernos, ali. assim, que você conseguia Sim. estudar e tudo Por isso que eu mais. também falo que o Brasil, por ser geograficamente mais deslocado, Afastado. demorou para receber tendências, né, aqui. Você esperava uma Bienal de São Paulo para vir um Sim. artista. Então, Uhum. você pega algum artista que lá já estava super com uma estética que todo mundo já conhecia, que nem o Max Bill, que veio para uma Bienal aqui de São Paulo e trouxe uma estética completamente diferente. E a partir dele veio vários artistas importantíssimos, como Amilcar de Castro, enfim, que se basearam nessa estética. Você esperava, você tinha que esperar vir uma Pra exposição poder dessa vir conhecer. para conhecer, porque Pra você entrar não em podia contato, né? viajar, né, na Mas internet. você falou sobre a Bienal, né? Como esse ano parece que foi recorde de pessoas, né? Olha, foi. Pessoas querendo consumir arte, assim, para conhecimento, ou simplesmente porque tá todo A mundo... Bienal de São Paulo é uma exposição institucional, Tá. muito respeitada no mundo. Então, a gente tem várias pessoas de fora que vêm ver a Bienal. A gente notou que a SP Arte esse ano estava muito mais cheia que qualquer outro ano, né? Eu acho que Tava- as pessoas estão com mais interesse. Eu tá, acho vi que a falar divulgação mais pela mesmo, mídia, assim. eu acho que as redes sociais tá dando acesso às pessoas, eles estão começando a ficar mais... As pessoas estão mais interessadas. Mais interessadas mesmo. Tá? E esse ano a gente também tem agora em abril, a Bienal de Veneza. Que vocês foram. A gente foi prestigiar na abertura, que pela primeira vez na história tem um curador sul-americano Sim. o participando, Adriano, que é o né? Adriano Pedrosa, que é diretor artístico do MASP. Sim. E foi bem interessante, porque ele levou muitos artistas Então, brasileiros, A muito. gente fez o caminho inverso dessa vez, né? É. E como foi, assim, você que, né, vocês tiveram a Uhum. oportunidade de estar lá? Como foi esse olhar do A Bienal de estrangeiro Veneza, para as nossas artes, assim, não sei a se gente você ainda está também- sentindo. Tá, Mas a Bienal de Veneza, ela é a mais importante Sim. exposição é. que tem no mundo. Ela É o Olimpo, bienal. né? O Olimpo da arte. E esse ano, uma italiana brasileira, Ana Maria Maiolino, ganhou o Leão de Ouro pela trajetória, porque falava justamente de imigração, né, que chamava Estrangeiros em Todo Lugar. A Maiolino saiu da Itália e veio para o Brasil, quer dizer, passou por outros países. Então, ela era um resumo do que falava a Bienal. E o Adriano Pedrosa levou muitos artistas brasileiros que nunca tinham participado da Bienal. Então, como você recebe visitantes no mundo inteiro lá, diretores de museu, donos de galeria, todo mundo do mercado da arte e visitantes, você coloca essas pessoas no holofote. Sim. Então tá um momento bem bacana para a arte, porque você está dando destaque, um destaque maior para os brasileiros do que a Bienal costumava dar. Acho que não só os brasileiros também, obviamente, eles, Sim. mas a arte está num momento de ressignificação, né, de reparação cultural. Então, a arte está no momento onde pessoas que até hoje não foram ouvidas passam a ter voz. As minorias. As minorias, ela está mais inclusiva. Então, a gente está passando por esse momento de reparação na arte e isso estava muito forte na Bienal de Sim. Veneza, com os povos originários e dando voz a quem até hoje não teve. Então, E é um momento importante da arte. E é o que o Brasil tem muito, né? Sim, o Brasil é o que a gente celeiro mais de tem, né? Exatamente. indígenas, né? Negros. Tudo que é negros, todas as minorias. Nós somos Exato. E temos grandes artistas assim. Sim, Então sim. é muito importante para o Brasil ter esse destaque Uhum. agora, não só para o Brasil, mas para os países do Eixo Sul, que nem estão chamando, ter esse destaque. E tem muita coisa legal
é que você pode ver de artistas que nunca tiveram a oportunidade de expor suas obras, eles estão tendo agora. Sim. E você acha que isso é até aproveitando, uma tendência, assim, a perguntar o que está acontecendo de tendência Agora no mercado? Agora é. Então, e esse agora é. Sim. No curto prazo, assim. Porque como tá o holofote para eles lá na Bienal, reflete isso aqui também. Então, Sim, porque os museus estão também nessa onda de dar espaço para quem eles nunca deram. Sim. Artistas talentosíssimos que nunca tiveram uma exposição. Então, eles estão abrindo. Eu acho que isso é uma tendência. Daqui a pouco, pode ser que mude. Quando eu comecei a trabalhar com arte, estava na fase dos asiáticos. Eu lembro que eu ficava desesperada que eu não conseguia decorar o nome de todos, porque era tudo mais ou menos igual. Depois teve mulheres, teve negros, agora tá mais para os indígenas, estão dando esse espaço. Uhum. E o que eu acho, numa opinião pessoal minha, eu acho que a gente está falando super sobre o passado, o que aconteceu, a gente fazer esse movimento de reparação. Eu acho que daqui a pouco a gente vai para o futuro. Então vai entrar a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas eu acho que vão começar a pensar como vai ser o futuro. Uhum. Né? Tem uma exposição linda em Veneza. Realmente a gente está olhando para o passado, né? Sim. Olhando para trás. E disso vai ficar. Obviamente, alguns artistas vão permanecer, mas muito disso que está agora também vai... São modismos, né? Que vão passando a curiosidade, também. né? É aí que entra o trabalho de fazer essa pesquisa e ver quem realmente vai ser bom, né? vai realmente ficar. Exatamente, a gente estava em Veneza né? e assim, era tudo assim, passado, reparação, tinha muito artesanato até antigo. Ia perguntar sobre os materiais, se tá exatamente, estava mostrando uma questão ESG tudo muito focado no passado. Isso. Sim. E aí a gente foi em uma exposição, que daí eu vou te falar, vocês perguntaram o que faz um artista estourar. Não no caso desse, que é completamente já famoso, mas a gente tem um dos maiores colecionadores no mundo, é o Pinault. Ele rivaliza muito com o Arnaud, né, na Europa. E o Pinault tem 2 museus em Veneza, um que é o Palazzo Grassi e a Punta della Dogana. E ele geralmente, ele coloca em exibição as obras que ele coleciona, os artistas que ele aposta. E o mercado é também assim, ó, o Pinault comprou, isso, né? Como deve ter aqueles do mercado financeiro, aquele tá comprando essa ação, vamos lá, né? Todo mundo também fica de olho nisso. E o Pinault abriu uma exposição na Punta della Dogana de um francês que chama Pierre Hugues, que ele é totalmente futurista, que ele vai indagar o que é sobrenatural, o que é de verdade, o que não é. Você entra, parece que você tá na exposição, você entra num filme. Você sai outro mundo, né? Num outro mundo, você sai arrepiada, sabe, da exposição. Impressionante. E aí quando você sai, você fala assim, tá aí, gostei de tudo que tá falando sobre o passado, esse cara já tá lá na frente. Uhum. Tanto é que o Pinault, nas pesquisas dele, já comprou, a maioria das obras era dele. Então, você começa a ver essa tendência, olha, colocou aqui no meio esse artista totalmente futurista, é um super artista, esse daí não é nenhuma descoberta, tá? Ele é um artista maravilhoso, mas ele foi com essa exposição totalmente futurista. E você vê que agradou muita gente. Então, eu acho que também é uma tendência daqui a pouco sair desse movimento de reparação que já fez o seu papel, continua tendo que ser feito, mas já conquistou, e ir para outro lugar. Vamos olhar para o futuro. Por isso que é importante vocês na vida de quem quer. Né? Antecipar as tendências. Na vida eu não sei, mas a gente ajuda um pouquinho. Na vida da arte, né? Na vida da arte. Sim, é o que a gente faz, né? Sim. A gente tem obrigação de ficar de olho nessas tendências para os clientes que vão comprar obra de arte, para as empresas que querem projeto com a gente, para o instituto. A gente tem que saber o que a gente vai colocar, o que está faltando. Né, que artista do Brasil também a gente manda para fora. A gente participou de algumas vezes numa exposição no Cairo, que chama Forever Is Now, que foi no platô das pirâmides de Giza. Linda aquelas fotos. Foram lindas. Então você tem que saber o que você vai levar. Claro. Né? Você não pode colocar uma coisa que já foi falada várias vezes. Você tem que saber o que vai agradar o público. Né? Então a gente tem que ficar ligado. Esse é o nosso trabalho, como vocês ficam 24 horas
ligados ao que vocês podem fazer pelas exato. mulheres, pelo mercado financeiro. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final aqui, mas antes de ir para as últimas perguntas, eu queria informar para todo mundo que está assistindo a gente aqui através do YouTube que vai ter então a exposição no Instituto Arte 1 no dia 25 de maio. Então não percam. Aos clientes da Lifetime, a gente vai organizar uma visita guiada, então vai ser super especial. E as informações, então, vão estar aqui no vídeo para que vocês aproveitem assim de forma ativa e sensorial, né? Exatamente. O que a gente falou aqui hoje sobre arte. Então, todo mundo convidado. E com isso, eu vou para a última pergunta. Vou perguntar para você, Paty. O que gera valor para sua vida? Na minha vida, eu acho que primeiro as relações. Relações com a família, com os amigos. Isso, para mim, gera valor. E uma outra coisa também é o autoconhecimento. É saber quem eu sou, aonde eu quero chegar, o que me faz feliz, o que me deixa satisfeita com a vida. Eu acho que é convivência com o outro e a convivência comigo mesma. Né? Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. Perfeito. Autoconhecimento. Bárbaro. O que gera valor? Para mim também, eu acho que são os relacionamentos. E principalmente você descobrir como você pode ser feliz. O que te faz feliz, né? Para mim são os relacionamentos, é o meu trabalho, é a felicidade que o meu trabalho me proporciona, né? O que eu posso passar para os outros. Então, eu acho que a vida é uma troca, né? E quando a troca é boa, o aprendizado é bom, eu acho que é isso. E você não tem como não aprender sem essa relação. Eu acho que é isso. Então, eu queria saber, por último aqui, qual legado que vocês querem deixar com esse trabalho, com a arte, aí para os próximos anos aí do nosso mundo? O que vocês imaginam? Legado é uma palavra forte. Mas forte. eu acho que... definitiva. Eu acho que o poder da arte é esse poder de aprofundar. E realmente aprofundar na cultura, aprofundar em quem nós somos, em nossa origem, olhar para o futuro, em conseguir analisar. Eu acho que o mundo hoje, acho que com o advento da internet também está tudo tão rápido e tão superficial, que eu acho que a arte, com esse movimento contemplativo, esse movimento de experienciar, ela proporciona um aprofundamento, uma verticalização das experiências e do pensar. Então, acho que o legado que a arte pode deixar é isso. Se eu pudesse contribuir um pouquinho, e eu espero que eu contribua. Está contribuindo. Eu gostaria de contribuir para o mercado brasileiro ficar mais sólido. Eu acho que a gente contribui trazendo essas exposições, contribui dando esse advising para amigos e para clientes. Eu queria contribuir para que fosse mais democrático ainda. Hoje em dia tem muito artista bom que, como não consegue se manter sendo artista, acaba deixando a profissão, indo para outras. Então, acho que de uma maneira ou outra, eu queria contribuir com isso, colocando arte na vida de pessoas que a gente pode ajudar. A gente está fazendo um trabalho super legal, que a gente está convidando algumas organizações lá para o Arte para expor. O mês passado, a gente convidou a Casa Santa Terezinha, e essas crianças que têm problema de pele puderam expor a obra de arte delas. Isso foi super bom para a autoestima. Elas estão produzindo já para o ano que vem. A gente vai ter uma segunda agora no segundo semestre, a gente vai convidar vocês. Então, de uma maneira, a gente leva a arte onde a arte pode ajudar. Eu acho que esse era o legado que eu queria deixar. Perfeito. Tenho certeza que vai ficar, né, Fê? Para nós já ficou e a gente vai passar isso para frente. Então, espero que todos tenham gostado, assim como a gente. Muito. Amou fazer esse papo. Obrigada receber mesmo. aqui a Graziela e a Patrícia. E a gente se vê, então, no Instituto, dia 25 de maio. Começa essa exposição imperdível. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada mesmo. Obrigada, Sucesso aí pra vocês. Obrigada.